Olá, pessoal. A gente está aqui com Márcio Banff, 48 anos, formado em artes plásticas, professor da Faculdade Santa Marcelina há 22 anos. Márcio, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco de você pra gente. Bom, obrigado que vocês me chamaram. Estou super feliz, embora eu tenha atrasado, né? Mas eu estou bem feliz. Eu comecei... minha vontade sempre foi fazer artes plásticas, então eu tinha um desejo de artista mesmo, de ser artista. Eu já tinha alguns amigos que trabalhavam com moda, mas eles eram estilistas, né? Eu conheci o Alexandre Hershkovich, ele estava no 3º ano, acho, na faculdade. Ele me viu andando pela Pacaembu, e aí eu tinha um cabelo imenso, assim, um topete imenso, laranja fosforescente, ele me chamou para desfilar. E aí, nisso, eu comecei a entender um pouco um outro lugar, né, que não era um lugar de estilista, porque ele tinha muitos amigos que iam até lá e tal, que era o Paulo Martinez, o Gavi Polak, que eles eram produtores de moda. Então eu que gostava de moda, mas eu não queria ser estilista, eu comecei a ver uma possibilidade de trabalhar talvez com outra coisa e até mesmo alguma coisa que talvez eu unisse com as artes, né, que eu sempre gostei muito. Então eu segui a faculdade, aí eu fazia desenho industrial nessa época, desisti do desenho industrial e fui para as artes plásticas. E eu trabalhava com o Ale nessa época. Ele me chamou para trabalhar com ele. Então, além de desfilar, o Alexandre Hershkovich. Aí ele me chamou para, além de desfilar, ele falou, trabalha comigo, enfim, fazia venda, fazia estampa de camiseta, fazia tudo, né? Não faz tudo, ele também estava mega começando. E ali foi onde eu vi que existiam possibilidades, outras possibilidades que não só ser estilista, que era uma coisa que eu não queria. E eu segui um bom tempo, na verdade, eu costumo dizer que eu estou num período sabático das artes há 10 anos, que é um período sabático um pouco grande, mas eu fui seguindo com a moda, né? Assim, para mim foi muito natural, assim, uma vez que eu comecei, eu fui indo natural. A primeira coisa de moda especificamente que eu trabalhei foi que uma amiga minha que estudava com a gente na faculdade, ela falou assim, eu tô entrando numa revista que eles estão precisando de uma pessoa, de um editor de moda. Eu não fazia ideia do que era ser editor de moda, né? Ela falou, mas você tem um olhar, não sei o que, vamos lá, vamos trabalhar. E a revista estava prestes a falir. Eu consegui terminar de falir a revista, né? Então eu ajudei a fundar e a gente foi... mas foi muito legal, porque daí assim eu aprendi um pouco o que era ser editor, e aí eu falei, bom, é isso que eu quero mesmo, certeza absoluta. E até é engraçado, assim, porque a menina que me ensinou, ela era minha assistente, né, assim, era uma garota que era produtora de moda de lá, e a Gabi, assim, enfim, no final das contas, ela que me ensinou como é que funcionava mesmo, especificamente. E, isso foi muito legal. E a partir daí... veio muita coisa. Que show. Márcio, eu queria pedir para você explicar pra gente, já que você falou várias áreas, vários segmentos dentro da moda. Você se achou na parte de stylist. Mas o que é ser stylist? Qual a diferença entre stylist, estilista, que lá fora chamam de designer, produtor de moda e editor de moda? Queria que você explicasse um pouquinho pra gente, que todo mundo tem dúvida, porque o pessoal entra nessa carreira, que nem você, e não sabe o que procura, ou acha que vai fazer uma coisa e na verdade é outra. Eu acho que hoje tem um pouco menos de confusão, apesar de que a palavra tá usada errado, né? A palavra estilista no Brasil tá usada errado, porque na verdade estilistas somos nós stylists, né? Porque estilista vem de alguém que estiliza, que é o nosso trabalho. Então a gente estiliza algum tipo de look, né? Você pega roupas, diversas roupas, e você vai criando a sua nova história, né? Com o olhar teu, então, ou seja, não é mais com o olhar do designer. Então, o certo realmente é o designer, que seria o estilista, né? Nós, stylists, que seríamos, aí sim, os stylists. E aí vem o produtor de moda, que vem um pouquinho, na verdade, normalmente quem começa com a área, normalmente você vai começar como produtor. Então, eu costumo dizer hoje que o stylist, ele é meio responsável por finalização de uma imagem de moda, né? Então, ele normalmente ele vai trabalhar com coisas que, obviamente, têm a ver com roupa, mas não só necessariamente roupa. E é um cara que é uma pessoa que ela vai se utilizar, né, como eu disse, então, de roupa para criar alguma
história, alguma ideia. Então ele passa algumas ideias através de símbolos, signos que ele vai trabalhar com as roupas, né? Vai montar da melhor maneira possível, vai trazer as características que ele precisa para aquela imagem que você está esperando. Então, assim, tem um pouco de arte ainda, né? Tem muitos colegas meus que assinam, inclusive, como direção de arte também. Então, styling e direção de arte, tal pessoa. Eu não, tá tudo bem. Eu sempre gosto de assinar como stylist mesmo, que acho que está mais ligado à moda em si, à roupa em si. O editor é quem normalmente ele vai trabalhar com revista, né? Então, um editor de moda é alguém que é uma profissão um pouco parecida assim com o styling, mas ele está mais ligado a uma revista. Então, normalmente, um editor ele vai achar a equipe que vai trabalhar para ele, ele vai aprovar os looks que um stylist propõe para determinada matéria, ele vai achar qual é a melhor ordem para aquela roupa, para aquele editorial de moda, né? Então, o editor, ele normalmente ele está mais ligado à revista, mas tem gente que assina como editor de moda também, até mesmo desfiles, né? A gente vê em alguns lugares fashion editor, que é, então, alguém que edita. Ele vai fazer a curadoria, né? Ele vai fazer a curadoria, ele vai montar as peças, ele vai montar a ordem, né? E o produtor de moda, ele vem antes, né? Porque o produtor de moda, ele torna o meu trabalho possível. Eu comecei como produtor, né? Então, logo depois que eu saí dessa revista que eu comentei, eu fui trabalhar como produtor de moda. Não existia a palavra styling ainda aqui no Brasil, nem styling, nem stylist. Então, éramos produtores. Ou você era produtor de moda, ou você era um editor, né, de revista. Então, a gente pega, sei lá, como exemplo, a Regina Guerreiro era editora da Elle e o Paulo Martinez era o produtor de moda da Elle, né? Ele seria o stylist ou editor, né, nesse caso, hoje em dia. Então, eu começo ali como produção de moda, que é a pessoa que torna, então, possível o meu trabalho, né? Então, eu costumo dizer que, sei lá, grande parte dos stylists começam mesmo produzindo, acho que é super importante, né? Você vai nas assessorias de imprensa, você vai nas lojas. Então, eu, como stylist, passo uma ideia para um produtor. Então, eu falo, a nossa ideia é fazer tal coisa. Então, procura camisas brancas, eu quero vários tipos de camisa branca. Pensa também na silhueta tal. E esse cara vai atrás para mim, né? Em lojas, em assessorias, ele vai atrás, em ateliês, ele vai atrás das roupas que a gente precisa. Ele vai pegar muito mais, né, do que aquilo que é necessário. Do que a gente precisa, ele vai pegar muito mais, mas ele já é um primeiro olhar, né? Então, o produtor de moda, ele é muito interessante, porque ele vai fazer esse primeiro olhar. Ele vai antecipar o meu olhar. Por isso que é muito importante uma comunicação boa entre stylist e produtor. Se a gente for pensar, um stylist pode produzir? Sim, tem muitos casos que eu vou pra rua e eu acabo produzindo. Às vezes a coisa é pequena, às vezes eu tô com tempo e eu quero fazer a produção. E tem gente que fica a vida inteira sendo produtor, porque quer continuar sendo produtor de moda. Não existe exatamente isso é mais legal, isso não é mais legal. É o que você gosta. Tem muita gente que gosta de estar na rua e tem gente que gosta que já tá mais ali pensando na coisa mais cabeção, assim, mais... A pessoa vai se achar, né? Aquilo que ela mais gosta. Sim. Agora, uma coisa muito importante, você teve a formação de artes plásticas, então você já tem aquela visão de arte, de geometria ou de simetria, enquanto que muitos não têm. Então a pergunta do momento é saber, você consegue treinar um olhar de uma pessoa para ela ser stylist? Ou ela tem que ter aquele feeling, ela já é uma coisa nata? Eu costumo dizer que criatividade é uma coisa que você desenvolve. Tem pessoas que elas já nascem naturalmente mais criativas, né? Eu me considero criativo desde criança. Eu me considero uma pessoa criativa. Talvez não sempre, não a vida inteira, eu soube resolver a minha criatividade. Então, às vezes você tem 1000 ideias, não adianta você ter 1000 ideias. Você precisa ter 1000 ideias, mas saber resolver, né? Você tem que resolver. Porque senão você fica sempre no processo. Fica tudo na cabeça e você não vai em frente. Então, eu acho muito difícil falar assim, a pessoa já nasceu um stylist, né? Ela vai se desenvolvendo. Por exemplo, eu fiz arte, mas era muito importante eu entender de moda, né? Então eu fui estudar com uma professora de História da Moda, porque eu precisava saber um pouco mais. Então eu fiz aula particular com ela. Depois disso, continuei estudando. Eu costumo dizer assim, que não tem nenhum dia que eu não estude. Não tem nenhum dia. Sempre vou pegar uma coisa, vou dar uma lida, vou continuar vendo de outra maneira, vou ler a biografia de alguém que eu gosto, eu vou continuar vendo um livro de uma curadoria X. Então eu sempre vou continuar estudando, porque moda
Moda, todo mundo acha moda uma coisa meio... as pessoas falam assim, moda é fútil, ou então moda é fácil. Moda é difícil pra cacete, né? Então, assim, a gente tem... É muito difícil a gente pensar em algumas coisas, principalmente quando a gente lembra que moda é o responsável por muita... quando a gente pensa em determinada época, muitas vezes o que vai ajudar a gente a visualizar determinada época é a roupa, né? Sim. É a moda. E moda vem de modos, né? Então eu tive que estudar os modos, a gente tem que entender isso, a gente tem que estudar isso. Importante os modos de ontem, os modos de hoje, né? Então a arte, a faculdade de arte, ela me dá um pouco de base para pensar em cor, para pensar em silhueta, em proporção, até mesmo em composição, claro que sim, a arte me dá isso. Mas eu precisava da moda enquanto estudo de roupa, né? Roupa mesmo. Então hoje, minha mãe me ensinou a costurar quando eu era pequeno. Minha mãe sempre soube costurar e ela acabou me ensinando. Então eu sei costurar. Mas além de costurar, é isso, né? Eu tenho que saber um pouco de modelagem, tenho que entender de tecido, tenho que entender de superfície. Eu tenho que entender de outras coisas, né? Não dá pra eu simplesmente achar que é só isso, né? Que tem pessoas que têm só criatividade, tem outras pessoas que acham difícil. Eu mesmo já tive confecção. Eu não sabia costurar, não sabia desenhar, eu fazia colagem. Eu quero isso, me entrega. Né? Então... Você era um bom editor. Pode ser que sim, não, mas na verdade tem muita gente que elas têm uma confecção, elas não são estilistas, elas têm uma marca. E aí elas vão, às vezes, algumas pessoas vão atrás de pessoas para resolverem a marca dela. Então, ou seja, tem donos de marca. São coisas diferentes. Às vezes você era um empresário, né? Exatamente. É isso. Né? E aí tem gente que quer desenhar, tem gente que quer criar, né? E quando a gente entra nesse meio, como você falou, todo mundo acha que é fútil, mas depois eu também fui ler sobre a história da arte, a história da moda, na real, e você vê todas essas décadas, os modos, quando passou por guerras, por que as pessoas mudaram a vestimenta. Então é muito interessante, né? Como você falou, formas, silhuetas, a praticidade de cada estilo de vestimenta. Sim. Então é muito importante, realmente o trabalho de vocês é muito árduo e difícil. Eu vejo vocês muitas vezes camelando na rua, como você falou, o produtor de moda, ele corre pra lá, corre pra cá, é trânsito, é Uber, e pega zilhões de coisas, aí vem o editor de moda e fala, não quero nada disso, vai de novo pra rua e cata tudo de novo. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Eu falo, nossa senhora, realmente, eu comecei a trabalhar com isso, também fiz um pouco, eu falei, não, isso eu não quero. Então é aquilo que você identificou, cada um se acha na sua área, né? Já que você tá falando sobre isso, existe algum tipo de trabalho que você não faria? Sim. E você pode dizer pra gente? Eu tenho alguns princípios, né? Então, assim, hoje não me caberia mais fazer determinados trabalhos. Eu já fiz alguns trabalhos, mas hoje não me caberia mais por causa dos meus princípios. Algumas coisas que eu resolvi pra minha vida. Então, eu sou vegano e... Então, por exemplo, trabalhar com uma marca que só faz couro, para mim é bastante complicado, porque são coisas antagônicas, né? Às vezes eu até falo, nossa, gostaria, porque a imagem de moda é linda, de determinada marca. Você fala, nossa, seria super legal. Mas ao mesmo tempo não faz sentido, né? Eu prego por uma coisa, então não faz muito sentido. Então, esse tipo de coisa eu não faço. E algumas coisas que eu já neguei, assim, algumas coisas que tinham a ver com uma área de trabalho que não tem nada a ver com a minha. Então, por exemplo, campanha política, né? Vestir alguém de campanha política, se não for alguém que eu não me identifico, eu também não vou fazer. Então, são algumas coisas assim que eu acho que eu também, eu vou falar assim, eu falo isso talvez dentro de um privilégio que eu tenho, né? É um privilégio. Não é qualquer um que poderia fazer isso, né? Assim, você é chamado para fazer um trabalho, muitas vezes você tem que fazer o trabalho e pronto. Então, eu me sinto privilegiado. Por enquanto, eu consegui negar alguns trabalhos, mas não é um problema também não negar, né? Porque, assim, tem gente que precisa e tem que fazer, né? Então, algumas dessas coisas eu não faria, né? Assim, coisas ligadas à religião, à política, talvez eu não tenho muito não é o meu perfil. Agora, se você me perguntar, você prefere algumas coisas? Sim, eu prefiro algumas coisas, né? Assim, por exemplo, fazer personal não é muito a minha onda também. Acho legal, mas, né, assim, personal a gente tem que ser um pouco psicólogo, né? E, na verdade, eu preciso de um psicólogo, não dá pra eu ser um psicólogo, né? Então, assim, não é o tipo de trabalho que eu amo.
sei fazer? Sei. E se eu gostar muito da pessoa, eu faço. Né? Tem várias pessoas que eu faço até hoje porque eu gosto. Tem a ver com o meu estilo e tal. Então, isso eu acho legal. Não, isso é muito bom, muito importante, porque você achou o seu você achou o seu nicho, tem a maturidade. A gente estava falando em outros programas, justamente não só sobre a conectividade, mas sobre a interconexão, que é você se descobrir, o seu autoconhecimento, e dentro disso você fazer suas escolhas. E você, como falou, tem o privilégio disso, outros não os têm. Mas isso é muito importante. Quanto que a influência de um stylist pode alavancar ou até quanto uma produção mal pensada pode destruir uma imagem de uma marca ou de uma pessoa? Nossa, eu acho que é sem limite tanto de ida quanto de volta, né? Assim, não tem limite. Você pode literalmente destruir uma campanha. Dá para destruir. Normalmente não é que assim, vai ser culpa do stylist, mas normalmente é uma falha de comunicação. Né? Então, assim, Qual o briefing que passaram? Um briefing que foi mal passado, um briefing que teve falha de comunicação entre dono de marca ou estilista, diretor criativo, né? Alguma coisa assim, direção de arte e stylist, tem que ser uma comunicação perfeita. Né? Então, assim, tem que estar todo mundo muito conversando da mesma coisa. Então, um stylist que, de repente, ele foi brifado de uma forma, pode ser que ele chegue no dia do trabalho e ele tenha entendido que o trabalho é outra história. Ou até mesmo a própria marca. Né? A marca pode falar assim, mas a minha ideia agora, por exemplo, sei lá, agora a minha ideia é deixar a marca um pouco mais séria, eu acho que a marca está muito jovem, então eu queria tornar um pouco mais séria. De repente, se ele não tem um background para isso, a chance dele também dar uma destruída é grande. Pô, ele tem uma marca que já tem uma história e ele quer que ela chegue em outra. Se ele não fizer isso muito bem feito, descobrir se ele tem ou não esse público e esse perfil, ele pode destruir junto com o stylist, né? Ao mesmo tempo, sim, o stylist pode, assim, ganhar uma imagem de moda muito forte para a marca. Né? Assim, eu trabalho com várias marcas que eram marcas que já trabalhei e trabalho com algumas marcas que tinham uma certa dificuldade na imagem de moda. A roupa muitas vezes é muito boa. O problema não é a roupa em si, né? Porque esse que é a grande onda do stylist. A gente tem que entender que a roupa não é só a roupa. A moda não é só a roupa. A roupa é um coadjuvante, né? O que vai determinar, muitas vezes, um desejo de uma pessoa, o que a pessoa quer comprar, o que a pessoa quer ser, é a imagem de moda. É a forma que você vai mostrar aquela roupa. Então, essa imagem de moda que inclui a forma que aquela pessoa posa, a combinação de roupa que ela tá, a cor que tá em cima, a cor que tá embaixo, como é que ela vai, né, que você vai mostrar essa roupa pro próximo. Essa pessoa, o seu cliente, ele tem que abraçar aquilo, ele tem que aceitar. Não é só comprar, literalmente, com um cartão de crédito, mas aceitar essa ideia, né, abraçar a ideia. Ele olha e fala assim, nossa, alguma coisa chama atenção, de alguma forma ele quer estar ali, ele quer participar. Então, um stylist, ele consegue levar a marca para lugares que a marca não estava imaginando, né? Vários casos já aconteceram comigo, assim, de uma marca me chamar e falar assim, eu já tenho esse público, agora eu queria alcançar outros. Então, acho que agora a gente precisa, talvez, ou a gente precisa deixar mais fashion, ou diminuir um pouco fashion, deixar um pouco comercial, né? Porque, sei lá, por exemplo, eu venho das artes, né? E eu lembro de muitas vezes pessoas me falarem, mas ele é muito artista, né? Como se fosse uma crítica. Eu sempre levei como elogio, porque eu acho o máximo eu ter sido um pouco artista. Então, assim, ele é meio artista. E, no final das contas, uma das minhas grandes especialidades é fazer ultra comercial. Então, eu consegui chegar em imagens muito comerciais, imagens de moda. Porque é muito difícil, né? Assim, quando você vai falar com um grande público, é muito difícil. Não é um nicho, é um lugar muito amplo que ele vai... É muito vasto. Sou eu, é você, é a pessoa que tá lá trabalhando no McDonald's e não sei o quê. Sabe, é muita gente. Ele vai ampliar muito. Então, isso é bem difícil, né? Então, eu acho que essa é a grande onda. Você confiar o seu trabalho para um stylist que você acha que ele vai segurar a onda. Agora, o briefing é essencial. Tem que passar o briefing e saber o objetivo que a marca quer. Exato. Não só passar o briefing, né? Porque... E não só marca, pessoas também, né? Sei lá, se você está trabalhando com uma pessoa famosa, com qualquer pessoa assim, é a mesma coisa. Então, uma pessoa famosa chega para você e fala assim, eu sou desse jeito, mas agora eu quero imprimir mais sexy.
até que ponto que você quer ir no sexo. Então vamos sentar, vamos conversar, você me mostra algumas referências que você gosta, eu vou pensar também nas mesmas referências pra você, vamos conversar junto, porque senão eu chego lá com um vestidinho, né, beira-bunda, ela vai... Não era isso que eu queria um outro sexo. Então tem que ser tudo muito... Detalhado, exato. Agora, uma coisa muito interessante. Você é professor há 22 anos. Eu quero saber da sua experiência, não só eu, como todo o público. Eu garanto que todo mundo aqui quer saber. Tudo mudou com a tecnologia, com as informações, com as mídias sociais. E hoje a gente tem... você deve ter visto a moda mudar. E você é professor, você passa isso para alunos novos. Como o Brasil não tinha moda, e a moda no Brasil é muito recente. Porque antigamente é o que todo mundo falava, tudo se copiava. E hoje a gente tem as mídias sociais e os influenciadores. Como você vê isso da moda dos influenciadores e como os stylists estão trabalhando, alguns grandes influenciadores estão contratando grandes stylists para trabalhar com eles. Como é que você vê isso? A moda mudou, assim, foi uma porrada, né? Assim, mudou e muda muito. Hoje em dia a gente não consegue mais falar de tendência. Eu não consigo mais te dizer, o que tá na moda, o que vai ficar na moda. Não faço a menor ideia. Né? A gente tem roupas, a gente tem modas que duraram literalmente 2 semanas. Literalmente. Né? Então você pega lá o top de tênis, feito de tênis, ela durou exatamente 2 semanas. Né? Então, tudo isso a gente recebe hoje na faculdade estudantes que estão crescendo vendo esses influenciadores, né? É estranho porque, ao mesmo tempo, o influenciador, ele é muito mais próximo do que os meus ídolos, né? Quando eu idolatrava alguém, era uma pessoa muito longe de mim. Então, era tipo uma coisa muito distante. E eu acho que a história do influenciador e antigo blogueiro e etc. é uma outra história que essa pessoa está muito próxima de mim. Ela era alguém que ligou a câmera um dia, deu certo e rolou. Então, rola muito esse desejo de alcançar a mesma coisa que essas pessoas alcançaram. É mais próximo. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais gente. Então, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, todas aquelas coisas. Você tem que falar da maneira certa, né? Então, eu acho que quando a gente passa por esse momento, é isso, né? Hoje eu recebo alunos que eles idolatram pessoas que, basicamente, eu não quero generalizar, mas basicamente pessoas que não estudaram moda para falar sobre moda. Então, assim, eu acho um pouco desesperador, para te falar a verdade, né? Eu sou meio do contra, assim, eu já fui... A minha fala é um pouco polêmica, assim, porque eu acho que tem gente muito boa. Mas eu acho também que tem gente que eu não consigo nem imaginar o que vai ser daqui 2, 3 anos, né? Ou até menos, né? Mesmo. Agora, é claro, tem essas pessoas que têm imagens muito fortes, ou essas pessoas que estão construindo novas imagens, como eu acabei de falar, né? Que são pessoas famosas. Então, tem determinada pessoa que tinha um visual e ela quer apostar num visual novo porque ela viu que existe ali um lugar, nesse lugar novo, ela está percebendo coisas que estão acontecendo no mundo, ela vai chamar stylists melhores, stylists que têm mais... até mesmo mais famosos, literalmente, né? Porque eu acho que a fama dessas pessoas também faz sentido para eles, né? Então, assim, qual é a diferença? Existe uma diferença muito grande de você chamar um stylist que tenha 2.000 seguidores hoje em dia e um cara que tenha 60 mil seguidores. É claro que tem diferença. Ou aquele que está conectado e antenado com o que está acontecendo no mundo para mostrar isso rápido e que tem como é que eu vou dizer? Porque hoje a mídia social é a venda direta, né? Você tem que... É a conexão direta com a sua audiência. Sim, então, ela tem que estar conectada para saber o que a audiência vai gostar e o que atende. E isso é complicado, aquilo que você falou. Eu vejo isso na minha profissão, em todas as profissões. E hoje eu levo para Lema uma coisa que a gente via no programa da Heidi Klum, Project Runaway. Or you are in or you are out. Ou você está dentro ou você está fora. Então, todo dia a gente está tendo que se adaptar. Hoje eu trabalho com jovens para eu poder aprender com eles, porque antigamente eu era jovem, eu aprendia rápido, zoava os mais velhos. Como que você não consegue fazer isso? Né? Teclar aqui um celular novo, um BlackBerry. Hoje eu que estou ficando para trás. Então a gente tem que estar com os jovens para poder aprender. Mas eu acredito que também esses jovens têm muito o que escutar de nós, porque tem uma receita do bolo. Você tem que ter pelo menos um direcionamento. E os jovens, às vezes, como eu vejo que eles têm assim, uma enxurrada de informações, às vezes, por mais que eles
vejam a informação, eles se perdem, porque tem muita informação e não tem um guia. E eu acho que a gente pode estar guiando eles. E você, como professor, já há 22 anos, por mais que você esteja vendo isso e não sabe para onde a gente vai, porque tudo está mudando, eu acho que é uma forma de guiá-los, né? Como fazer e poder colocar eles nesse mundo novo, nessa nova geração. Sim. E a gente depois eu acho que a gente só vai ver de cadeira, né, de camarote, o que vai acontecer. É porque eu acho que assim, na verdade, tem muito, claro, né, assim, tem muito mesmo do que você falou, assim, a gente tá ali meio para ajudar, para guiar. Tem muitos que não querem, mesmo assim, eles acham antigo e ponto, né, eles não querem, na cabeça deles nada existia antes dessa geração, então é essa geração que mudou o mundo. E essa geração, né, assim, essa geração que está mudando o mundo, ela continua a mudar o mundo, na verdade, né? Porque já começou lá atrás, só que a gente tinha muito menos condições, né? Sim. Então, eu acho... É isso, assim, eu acho que é legal, eu acho só que a gente tem que tomar... Que o mundo, na verdade, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque existem fatias. E dentro do mundo da moda é uma grande fatia que se vai quando a gente deixa de acreditar 100% em algumas coisas, né? A gente vê que a revista está chegando ao fim, e isso é uma grande pena, porque assim, isso é de novo, é uma grande fatia do nosso mundo da moda que vai embora, literalmente, né? Então assim, quando a gente pensa assim, não, mas é tudo bem, gente, a gente está num outro momento, tá ótimo. Não tá ótimo, de verdade não tá ótimo, porque as pessoas esquecem, elas acham que o quê? Que o Pinterest vai fazer de graça. Vamos fazer uma puta matéria. Vou chamar o Steven Klein com a Gisele Bündchen e, né, o Guido Palau. Então vou chamar só gente foda, né, para fazer uma matéria e eu vou dar de graça para as pessoas. O Pinterest vai fazer isso de graça. Eles não vão fazer isso. E quando você abre um Pinterest da vida, basicamente, em referência e repertório de moda, é só revista. É revista. Então, assim, o estilista não tem mais onde mostrar o próprio trabalho, o stylist perde uma grande área de trabalho, modelo perde outra grande área de trabalho, maquiador perde uma grande área de trabalho. Então, assim, talvez seja polêmico falar isso, mas assim, não é um pensamento retrô, mas eu acho que a gente precisa sim segurar um pouco a onda, porque as revistas são sim muito importantes, e se as revistas acabarem, é isso, assim, né? Acaba um monte de coisa também. É complicado, né? Assim, a gente não pode estar tudo numa só mão, não pode estar tudo num só lugar, né? É claro, se eles estão acontecendo, esses influenciadores e tal, a gente tem que olhar. Eu olho, vou estudar, vou ver alguns que eu acho mais legais, né? Mas, não sei, assim, eu realmente... Você estava citando o Pinterest, vai acabar que a gente vai ser a cópia da cópia da cópia. Aquilo que a gente não queria, como começou-se a história da moda no Brasil é recente, a gente vai viver de cópias e aquilo que você está falando está acabando, mas talvez seja alguma coisa que esteja acontecendo mundialmente, assim como veio o Instagram e acabou-se com a Polaroid, com a fotografia, está se acabando com as revistas, ou mesmo o Uber, que era uma guerra entre o Uber e o taxista, né? E hoje eles convivem lado a lado, né? Trabalhando juntos. A gente vai ter que achar uma fórmula de como conciliar ambos os lados para estarmos juntos, sobreviver, a revista, todos esses produtores de moda, porque a gente estava conversando antes, estão encerrando com as carreiras de maquiadores, stylists e muitos outros só para viver, como você está falando agora, do Pinterest, né? Olha, eu tô assim... eu não tenho palavras para dizer dessa aula aqui do nosso famoso Márcio Banff, que está há 22 anos ali na Santa Marcelina, é stylist há 26 anos. Eu queria encerrar hoje, porque se a gente continuar aqui, a gente vai ficar até amanhã conversando. Fácil, né? Fácil. Porque realmente é uma aula que ele está dando pra gente. Agora, eu quero fazer uma pergunta que eu faço para todo nosso convidado. Se você tivesse que viver novamente alguma coisa que você já viveu no passado, o que você viveria? De novo? Alguma coisa que eu viveria Exato. De novo? Profissionalmente. Eu adoraria continuar em revista. Revista é minha menina dos olhos. Eu sempre, dentro da minha carreira de tantos anos, eu gosto de revista. Sempre gostei. Então, eu comecei trabalhando com revista, fui editor de moda da Capricho, da Gloss, da TPM, depois fui diretor de moda da L'Officiel. Eu gosto de revista, eu gosto de sentir o cheiro do papel. Eu acho que também, tudo bem, né? Talvez estejamos num outro momento, talvez a gente não precise mais do papel, mas a revista é importante continuar, mesmo que seja eletrônica. Então, eu, por mim, se falasse assim, o que você viveria de novo? Tudo que eu vivi na revista.
Porque revista é muito legal. Revista é o que dá pra gente uma grande possibilidade. Nós que trabalhamos com moda, assim, é uma grande possibilidade, né? É muito legal eu lembrar que uma das primeiras matérias que a Vivi Hort fez foi comigo, né? Lá na Capricho, uma menina, uma criança. Isso é muito legal, né? Então você pensa assim, pô, e aí o que vai ser hoje? Né, dessas meninas que estão começando hoje, assim, quais são as revistas, né? A gente tem 3, 4 revistas de moda hoje no Brasil. Quando você até falou agora das revistas, na verdade, lá fora elas continuam e elas têm força. Tem revista pra caramba lançando nova. Revista que eu fui outro dia tem número 1. Você fala, uau, as pessoas ainda estão fazendo. Então, acho que seria isso, seria trabalhar em revista. Eu gostaria de que a revista voltasse, sabe? Não, e que é maravilhoso, é aquilo que você falou, o tocar, o sentir a experiência e é uma imagem que se perpetua, não é só apenas uma foto qualquer que você tirou, é uma imagem que se perpetua. Nossa, quantos modelos eu já mandei pro próprio Márcio e ele fez imagens belíssimas que a gente vende até hoje no portfólio da modelo. E para quem não sabe, o Márcio também tem a revista dele, Catarina, que é maravilhosa. Obrigado. E a gente continua também cedendo, sempre que pode, modelos para a gente ter essas imagens, continuar tendo. Obrigado, Márcio, mais uma vez, por você estar aqui no nosso programa. Eu queria pedir para vocês, se vocês estão gostando dos nossos conteúdos, dos nossos convidados e querem assistir, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem um like e, óbvio, deixem um comentário para a gente e o que vocês querem também estar escutando ou quem que vocês querem que a gente chame para estar falando e ter esse bate-papo gostoso.